Apoio Hífen Corretora de Seguros, protegendo o seu sonho. Gratitude Engenharia, inspirar vidas, transformar histórias. Fala, meu povo, estou aqui para fazer um vídeo triste, porém necessário, para que a gente reflita sobre os acontecimentos do último sábado, que envolveram morte na Fonte Nova e denúncias de negligência e de mau atendimento no socorro da vítima, o senhor Nilton Correia Ribeiro, de 75 anos, que acabou morrendo nas arquibancadas do estádio. A gente vai falar também sobre assédio sexual seguido de agressão a uma torcedora do Bahia, depois do jogo, a Amanda Santos. Eu conversei com ela. E a gente precisa falar também sobre melhorias nas regras de convivência na Fonte Nova. Algo que, infelizmente, não foi um fato isolado do último sábado, que vem acontecendo sempre. E está na escalada perigosa e coisas ainda mais graves estão suscetíveis de acontecer se a gente não dá um basta nisso. É preciso cobrar atitude da Polícia Militar, é preciso cobrar atitudes da Fonte Nova, mas é preciso também cada um colocar a mão na consciência pelo que tem feito na Fonte Nova. Bom, tá aqui a matéria do GE. Globo, escrita pelo Thiago Lemos, pela Gabriele Gomes, que traz um perfil do seu Nilton, que morreu ontem, no último sábado, na Fonte Nova. Né? O idoso que completaria 75 anos nessa segunda-feira, 2 dias depois do ocorrido, dia 10 de outubro. Né? Ele costumava ir aos jogos do Bahia com vizinhos e o neto Vitor, de 9 anos, que inclusive estava o acompanhando no dia dessa tragédia, né? Contornos aí de mais dramaticidade ainda, antivéspera do aniversário do seu Nilton e a presença do neto, né? Uma criança que passou por essa situação ultra traumática. O GE apurou que a psicóloga do Bahia, Michele Riscala, conversou com os familiares logo após o ocorrido. O clube se colocou à disposição para prestar apoio psicológico e jurídico. O aposentado era sócio torcedor do Tricolor desde 2019 e morava no bairro Tancredo Neves. O propagandista Fábio Costa, amigo de arquibancada de Nilton, disse que a turma de tricolores que assistia aos jogos do Esquadrão ao lado do idoso vai homenageá-lo durante o sepultamento. Amizade de mais de 10 anos, inclusive ele era sócio-torcedor, primeiro que a gente, sempre muito agitado, como torcedor do Bahia. Fanático mesmo. Nós vamos para o enterro dele com a camisa tricolor. Seu Nilton Ribeiro teve 6 filhos, um deles já falecido. No último dia dos pais, está aqui o registro, né, em agosto desse ano, a família se reuniu com o aposentado para comemorar. Aqui também tem uma nota de pesar do Bahia e também tem uma nota divulgada pela Arena Fonte Nova, mas eu procurei a Arena Fonte Nova nesse domingo pela manhã, relatando aqui algumas denúncias que eu recebi, vou compartilhar com vocês, e a Arena Fonte Nova me enviou uma nova nota que depois dos relatos eu vou ler na íntegra para vocês aqui. Bom, o meu celular de ontem para hoje, ele não parou, né? Muitas pessoas me relatando demora no atendimento do seu Nilton, né, que estava no setor sul, ali no primeiro anel, próximo àquela área onde fica a torcida visitante. Muita gente dizendo que o socorro demorou de chegar. Muita gente dizendo também que havia uma ambulância mais próxima do acontecido na entrada desse setor, mas que os brigadistas não sabiam disso. Inclusive, me mandaram uma foto dessa ambulância que estaria posicionada mais próximo, né, o que facilitaria o socorro, né, que faria com que o socorro fosse mais rápido. E, de fato, está aqui, ó, lá no fundo, né, uma ambulância da Vitalmed. Essa é a área de entrada do setor de arquibancada, onde o seu Nilton se encontrava com o neto e alguns amigos de arquibancada, como diz a matéria do GE. E, para piorar, ainda me disseram que muita gente que estava equivocadamente posicionada nas escadarias ainda se recusou a sair do meio do caminho, dizendo que pagou o ingresso, que estava ali, que não ia sair não, que
que o Socorro que se virasse. Acredite, olha o nível de insensatez, de insensibilidade, de falta de empatia ao qual chegamos, né? E aí, diante disso que eu falei, e repito, os relatos dão conta de que o Socorro demorou bastante, inclusive, torcedores tomaram a iniciativa de se revezar na massagem cardíaca, na tentativa de ressuscitação do seu Newton, né? E aí eu tenho um tweet aqui de um torcedor que estava presente e que confirma isso, que é esse tweet aqui do Renan Queiroz, palavras dele, né? Eu estava próximo, achei que demorou para trazer a maca. A PM demorou também. E os escadeiros, que são o pior de tudo, né? Parabéns para os torcedores que se revezaram para fazer a massagem de ressuscitação. O resto precisa ser revisto. Bom, sobre essas denúncias aí de negligência, de demora, de falta de informação, eu procurei a assessoria da Arena Fonte Nova e eles me mandaram a seguinte nota. A Arena Fonte Nova esclarece que assim que a equipe do Centro de Operações foi informada de que havia um torcedor desmaiado na arquibancada do setor leste, os brigadistas foram acionados e entraram em ação de imediato, levando o torcedor, com apoio de outros torcedores e acompanhados da PM, pelo portão de acesso ao campo para que fosse socorrido em uma das 4 ambulâncias UTI que ficam de prontidão durante os jogos. Uma vez que o torcedor estava sentado mais próximo do gramado do que da área de circulação, ele foi levado para a ambulância mais próxima, que era a que estava posicionada na Praça Sul. Quando o torcedor chegou à ambulância, todo o processo foi conduzido pelas equipes da Vitalmed, que tudo fez para salvar a vida desse torcedor, que infelizmente foi a óbito. Ressaltamos ainda que não houve demora no atendimento e que toda a operação de socorro foi executada por especialistas, brigadistas, bombeiros, PM e médicos, e feita de forma rápida e levando em consideração o menor trajeto. Essa é a nota da Fonte Nova, mas muita gente que me ligou, que me procurou pelo Zap, que se pronunciou através também do Twitter, na resposta do Twitter em que eu fiz nesse domingo, cobrando maior esclarecimento da Fonte Nova, dão conta de que houve, sim, falta de informação do socorro e uma demora além do aceitável para o socorro ao senhor Newton. O que eu espero é que, pelo menos, a Fonte Nova, os responsáveis, façam a revisão, certo? Para ver se esse atendimento pode melhorar, pode ser mais ágil, para a gente preservar a vida de outras pessoas, porque eu, você, qualquer um, pode passar por um imprevisto desse, e a gente espera mais agilidade, mais precisão e uma maior qualidade nesse atendimento. Agora, o que aconteceu com o senhor Newton nos obriga a repensar o nosso comportamento dentro da Fonte Nova. Eu sou um crítico, quanto mais, dos maus tratos que o torcedor do Bahia, aos quais o torcedor do Bahia é submetido na Fonte Nova. E não é de hoje. Problemas nas catracas de acesso, banheiros sujos, cadeiras sujas, vômito lá ressecado, dormido de não sei quantos dias, cerveja quente, cerveja que acaba e o torcedor não é reembolsado, tem que voltar com a ficha para casa, enfim, uma série de problemas que a gente sempre aqui, costumeiramente, rotineiramente, tem cobrado melhorias por parte da Fonte Nova. Mas a gente precisa, pelo amor de Deus, repensar também o nosso comportamento dentro do estádio. Porque já passou da hora de acabar com essa insanidade de gente nas escadarias. Repito, insanidade. Primeiro porque você está bloqueando uma via de acesso, de escoamento de pessoal fundamental, quando acontece, por exemplo, necessidade de um atendimento médico, quando acontece, por exemplo, um tumulto. Você, exclusivamente, o seu bel prazer e que está cagando para os outros, você está colocando vidas em risco, inclusive a sua. Então, tenha civilidade, tenha educação, tenha respeito. Agora, infelizmente, como a gente não pode contar com bom senso, a educação primária dessas pessoas, aí urge a Polícia Militar agir. Tem que ter uma maior fiscalização, tem que tirar essa pessoa dali. As escadas têm que estar livres, ponto.
Então, a polícia também não pode se omitir. Então, é preciso intensificar a fiscalização nas escadas e é preciso proibir isso. Isso tem que acabar. Se não é por bem, se não é pelo bom senso, tem que ser pela força, infelizmente. A polícia tem que se impor, tem que tirar essas pessoas de lá. Os caras ainda crescem para cima de quem vai reclamar, se acham donos da razão, no seu direito absoluto. Quem conferiu a essas pessoas esse direito? Ninguém. Outra coisa que eu já presenciei e que se repete jogo após jogo. Esse inferno das pessoas jogando cerveja para cima. Um ato mal educado e burro. O cara paga caro pela cerveja e ainda joga as zorras do dinheiro fora. Se você quer rasgar dinheiro, se você quer jogar seu dinheiro fora, esse é problema seu. Se está sobrando para você, massa, faça. Mas não joga em cima dos outros. Que não tem nada a ver com seu desperdício, sua falta de consciência, meu amigo. No jogo anterior, eu estava assistindo a partida com o Ivan Marques, tinha um grupo de senhores na minha frente, a gente estava no terceiro anel, e o pessoal lá de cima jogando cerveja. Caiu cerveja nas costas do senhor idoso, um outro, provavelmente sobrinho ou filho dele, virou para cima para reclamar, ainda foi chacoteado. Ontem eu recebi relato na live de que um copo desse foi jogado cheio, bateu na cabeça de uma criança. É possível continuar convivendo com esse tipo de barbárie? Provocada pura e simplesmente pelo egoísmo, pela falta de empatia, pela falta de educação, pelo comportamento animalesco. Isso acontece muitas vezes, o cara, pai de família, do lado do filho. É esse exemplo que você quer dar para o seu filho? É esse tipo de comportamento que você quer que seu filho reproduza? Então, pelo amor de Deus, parem com isso. Vamos se respeitar. A gente está na Fonte Nova, é para curtir, é para se emocionar, é para ter uma experiência positiva. Não é para ficar se desrespeitando, não é para ficar brigando entre si, não é para ficar colocando a vida um do outro em risco. E eu vou compartilhar aqui com vocês mais alguns testemunhos, né, dessa zona, desse ato de desrespeito generalizado que, infelizmente, se transformou ali na Fonte Nova. E a responsabilidade de mudar isso é nossa, é de cada um de nós. Não fazendo esse tipo de coisa e cobrando dos nossos pares a mesma atitude. Renanzinho da Bahia, ontem comprei 14 cervejas. Imagine quantas idas e vindas nos bares. Aí escutei de um escadeiro. Porra, maluco. Isso é hora de você estar subindo também? É mole, velho. Ainda tem que ouvir desaforo de escadeiro. A escada tá ali para isso, para a gente circular. Para ir no banheiro, para comer alguma coisa, para tomar uma. Aliás, né, tomar uma é essencial para conseguir aturar essa tortura que são 90 minutos desse time do Bahia. Claro que ele tomou a laela dele pelos peitos, mas o absurdo é eles se acharem na razão. Pois é. Os caras querem transformar o errado em regra. Lu Preto. Minha filha fica com medo e se esconde sempre dos gols. Absurdo demais. Ainda tem isso, né? Que é o efeito no médio e longo prazo. Esse tipo de episódio, que infelizmente virou rotina, afasta o torcedor. Estraga a experiência. Ao invés de estimular as pessoas a voltarem, a incorporarem na sua rotina, ir para a Fonte Nova, isso faz com que elas não queiram pisar na Fonte Nova nunca mais. Aqui mais um tweet. Pois é, você convida uma pessoa para ir no estádio, o cara se encanta com o pré-jogo, passa na loja, compra uma camisa, se empolga com o estádio, e tudo isso se esvai com a falta de educação de alguns que jogam cerveja ou obstruem a visão de jogo. Lamentável, extremamente lamentável. E como se tudo isso já não bastasse, ainda aconteceu um episódio degradante, humilhante, revoltante, inaceitável com a torcedora Amanda Santos, relatado assim por ela no Twitter. Estava indo embora com meus amigos, aí saí de perto deles para comprar água e um cara que nem conheço me puxou e tentou me beijar. Não deixei, fui agredida. Ele só parou com as agressões quando outros caras que nem conheço interviram. Fiz um post em solidariedade. Amanda, que é esse daí, é tão degradante que faltam palavras para qualificar um vagabundo que faz isso. A nós das mídias, cabe cobrar apuração e punição. A você que viu e sabe quem é, não cabe se omitir. Denuncie. Força, Amanda. E aí eu soube disso no domingo pela manhã. Entrei em contato com a Amanda pelo direct do Twitter. E ela está muito abalada. Ela não quer falar sobre isso publicamente. Inclusive, ela me mandou as fotos da agressão.
A Amanda está toda arrebentada, com escoriações, com machucado na boca. São cenas realmente tristes e que enojam e que revoltam muito a gente, sabe? A pessoa é para o estádio de futebol, sai de Alagoinhas, ela vem de Alagoinhas, gente. Todo jogo do Bahia de bate e volta, né? Um sacrifício danado para passar por isso. E claro, não quer mais voltar para o estádio, né? Eu não vou divulgar as imagens, obviamente, né? Em respeito a ela, claro. Mas eu vou ler aqui a mensagem que ela mandou para mim, pelo direct do Twitter. Oi, Darino, boa tarde. Estou um pouco melhor, sim. Obrigada pela preocupação, acolhimento e ajuda. A agressão foi fora do estádio. Eu perguntei para ela, né, se tinha sido na Fonte Nova, porque se fosse na Fonte Nova, provavelmente com monitoramento de câmeras, ficaria mais fácil de denunciar esse canalha. Identificar e denunciar esse canalha. Aí ela continua, não sou de Salvador, moro em Alagoinhas, vou de bate e volta. Eu agradeço de verdade a disponibilidade para tentar ver isso, mas não quero mais me aprofundar com esse assunto no momento. Eu estou no misto de sentimentos e pensamentos e sentindo medo. Medo de tudo. É muito complicado para mim estar nessa posição. Todos os jogos eu saio da minha cidade para ir para os jogos. Jamais imaginaria que pudesse acontecer algo nessa gravidade. Sinto medo e preocupação para os próximos, que nem sei se terei coragem de ir. Isso tudo tem sido muito triste para mim. Para além das marcas na pele que a agressão deixou, o impacto é bem maior na minha cabeça. Por conta disso, por hora, não consigo mexer mais para fazer denúncia nem nada do tipo. Ela pede desculpa, obviamente que nem precisava pedir desculpa por isso, eu entendo perfeitamente o abalo emocional e a necessidade que ela tem de se resguardar, de realmente tentar se recompor na sua privacidade, junto dos amigos, da família e tudo mais. Sei da importância de identificar o agressor, ela continua, tentar fazer algo na lei, etc. Mas, infelizmente, no momento, eu não consigo nem dar detalhes, nem denunciar, nem nada. Só sei sentir medo e um monte de coisa que ainda não consegui identificar. Cara, só lamentar, né? Me sinto, como homem, me sinto constrangido, me sinto enojado, né? De que um torcedor do Bahia como eu tenha tomado esse tipo de atitude. Queria aqui reforçar os meus desejos de pronto restabelecimento para Amanda, a minha solidariedade, o meu carinho, a minha disponibilidade. Eu falei isso com ela aqui. Se em algum momento ela achar que deve denunciar, ou que deve falar, o canal e meus meios de comunicação aqui estão à inteira disposição dela. Lamentar muito, mas cobrar punição, né? Você que eventualmente sabe quem foi que fez isso, você não pode se omitir, velho. Olha o trauma que essa mulher passou, olha o estado emocional que ela está. Então, se faltou empatia, se faltou hombridade, não pode faltar responsabilidade com você que porventura tenha visto isso. Então, se você viu, se você sabe quem é, não se omita, não se cale, denuncie.